Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Queria também cumprimentar vocês pelas recentes conquistas e terem cumprido as metas do programa Fome Zero hoje de manhã. Quando eu passei pelo corredor, eu vi que estavam realmente trabalhando seriamente para cumprir a meta de nenhum brasileiro com fome. Esse curso aqui foi uma ideia muito boa, fazer uma espécie de síntese de um curso maior, né, que a gente propôs lá na FAPA e que às vezes as pessoas, por razões de trabalho, têm mais dificuldade de cursar. Tá? Então ele é um resumo de um curso de especialização bastante extenso, né, onde nós procuramos resgatar o pensamento marxista clássico e a atualidade. Tá? Um curso que não é diretamente um curso de formação política e não é um curso de militância. Tá? Ele é um curso que vai trazer de volta a capacidade das pessoas de ler novamente os textos de Marx, Engels e dos autores marxistas, né, para retomar o conhecimento teórico. Evidentemente que isso tem uma implicação prática, porque depois de ler, de retomar, é impossível ficar parado. Né? Aí se vai ir para a militância ou para a ação política, né? Para a interpretação de outras realidades, tendo aprendido esse método. Mas o que nós queríamos era isso, que mais do que mexer com os instrumentos, as pessoas voltassem aos fundamentos teóricos, né, do marxismo. O marxismo, como vocês sabem, ele já teve vários atestados de óbito, né, mas ele parece aqueles filmes de gurizada americana que o cara nunca morre, ele sempre levanta do caixão de novo e retorna. E ele não só começou a retornar, né, porque nós tínhamos uma visão, né, que nos era passada de que com a queda do leste europeu o marxismo perdera qualquer importância no mundo. Né, quando se respondeu a isso dizendo que, na verdade, o marxismo mantinha as suas capacidades de análise, tá? Inclusive ele poderia ter até mais desenvolvimentos a não estar preso à prática política de um Estado específico, e que a globalização viria mais cedo ou mais tarde trazer exatamente aquelas condições que estão descritas no Capital. Tá? Agora, para se pensar que nessa época do século XX teria havido um período que muitos autores chamaram de o século americano, outros chamaram de a era dos extremos, o Hobsbawm. Na verdade, nós também podemos chamar o século XX, né, de o século do socialismo de tipo marxista, porque o primeiro grande acontecimento do século, que foi a Primeira Guerra Mundial, ele nos leva diretamente à implantação de um regime que vai se basear nas concepções marxistas, né, embora transformadas, e outros vão ocorrer. Então, aqui o objetivo da fala é o seguinte: o tema vai ser bastante amplo. Como é que o marxismo se apresenta após a morte do seu fundador? Tá? E aqui, o que a gente chama de marxismo, na verdade? O marxismo é uma análise da realidade. Tá? Ele é um método de análise da realidade. Ele é uma teoria. É um estudo que desenvolveu visões do mundo. Tá? Mas o marxismo ele foi se transformando. Ele não é mais só um método de análise da realidade. Ele acaba se tornando um instrumento de ação política. Ele vai ser como uma espécie do chip que orienta movimentos, né, de ação política dos vários tipos, sejam partidos, sejam movimentos sociais, sejam correntes sindicais, e até mesmo
movimentos culturais e assim por diante. Quer dizer, o marxismo ele sai do livro para ser uma prática propriamente dita. E na sequência essa prática vai acabar criando regimes políticos e sociais. Tá? Vão se estabelecer governos que têm como referencial o marxismo. Tá? Vai haver muita discussão se é mesmo aquilo o marxismo, se é o verdadeiro, se é o falso, se ele é degenerado, etc. Acho que essa discussão pouco importa. Tá? O que importa é que a base de partida é a tentativa de aplicar o marxismo a uma dada realidade histórica. Tá? E no século XX nós vamos ver que ele vai estar presente em todos esses níveis. Tá? O marxismo, que no século XIX praticamente não estava dentro das academias, por exemplo, ele vai entrar. É interessante, em Londres, onde está o cemitério de Highgate, onde está enterrado o Marx, a mulher e alguns parentes, num pequeno mausoléu onde tem o busto do Marx, né? Na frente tem, um pouco inclinado, tem o túmulo do Spencer, né? Que era também um pensador e tal do século XIX. E o Spencer era um grande professor, um sujeito cujos livros eram lidos em grande quantidade, e as edições dos livros do Marx eram edições muito fragmentadas, escritas em pequenas edições, a polícia depois confiscava, sobrava um volume só, daí o outro cara lá na Itália pegava os papéis e traduzia de novo, né? E aquilo não entrava na academia porque não era conhecido, não era considerado um conhecimento sério. E me disseram uma coisa que eu conferi na prática, né? O dia que eu fui, a primeira vez que eu fui na Inglaterra, eu tinha que passar umas horas em Londres para pegar um outro voo, e disse, eu vou até o centro, né? Aliás, vi duas coisas que foram interessantes. Primeiro, me disseram que a melhor posição para tirar uma foto é sentado em cima do túmulo do Spencer. Aí, imagina, o túmulo do Spencer deve ser... O túmulo do Spencer realmente está, uma segunda de manhã chuvosa, o túmulo do Spencer era uma coisa meio apagada. Eu só identifiquei que era um túmulo do Spencer, embora tivesse o busto, porque eu nunca vi a cara dele, e todo mundo sabe quem é o Marx. Qualquer desenho sabe, identifica que ele é o Marx. E olhei, como o busto era de cobre, né? Então ele estava todo meio acinzentado, assim, do tempo, exceto numa parte onde tinha uma marca de bunda, onde todo mundo sentava ali e pá, tirava a famosa foto que tinha o ângulo melhor da lesa. Fiz o ritual, sentei também, né? E em seguida ia me retirar porque não tinha gente ali e tal, e apareceu um casal jovem, muito bem vestido, assim, aqueles caras de terno, gravata, terno inglês, né? Mulher de salto alto, vestido bonito e tal, roupa de trabalho, mas muito chique, assim, de grande corporação. Os dois asiáticos caminhando por ali, assim, e pararam no túmulo, cochicharam um pouco e vieram para mim e perguntaram: o senhor pode tirar uma foto nossa na frente desse túmulo? Eu disse, sim, eu tirei e tal, pedi a retribuição. E aí bateu a curiosidade, né? De onde é que vocês são? Nós somos da China. E o que vocês estão fazendo aqui? Porque roupa de estudante não era. Então nós estamos fazendo estágio na Bolsa de Valores aqui. Mas o que vocês vieram fazer aqui nesse cemitério? Ver o nosso mestre. É a primeira coisa que estamos visitando aqui, que é uma emoção muito grande. Então esse é o mundo, né, onde se anuncia a morte, né, do marxismo, e ele não morre. O século XX, então, ele é um século que o marxismo ele vai ter uma ampla aplicação no conhecimento, inclusive assim na psicologia, né, nos métodos educativos. Ele entra em várias áreas, inclusive às vezes das ciências exatas, para reverter determinadas concepções que existiam, né? E às vezes... eu dou aula num curso, agora eu sou historiador, mas estou dando aula num curso que é o curso de Relações Internacionais, e que é um pessoal com um outro perfil, assim. Então eles vêm ali, estamos falando sobre
sobre a situação na Europa e na África nos anos 70, eu disse assim, a influência tal, o Partido Comunista Português tinha uma grande influência nas guerrilhas de Angola, Moçambique, etc. e tal, né? O Partido Comunista tinha uma influência, mas uma influência meio ambígua sobre as colônias francesas, o sindicalismo das colônias e tal. E o Partido Comunista Inglês não fazia uma influência direta, mas os seus grandes nomes, como Eric Hobsbawm, Emanuel Wallerstein, comecei a citar o Perry Anderson, aí eles arregalaram os olhos, eles eram do Partido Comunista? Não, eu acho que eles são comunistas até hoje, só não estão mais dentro do partido, mas só leia. Então, as pessoas às vezes nem se dão conta que estão lendo, né, um autor que tem as teses clássicas marxistas, embora desenvolvidas não numa linguagem militante, né? Então o marxismo ele está muito mais disseminado do que pode aparecer. Ele chegou, inclusive, a ser articulador de uma prática teológica dentro da Igreja Católica, que é a teologia da libertação, e que foi um caminho tão sério que implicou num contra-ataque muito violento, tá? Muito violento. Então, vamos dizer assim, o marxismo foi uma grande presença durante o século XX. Tá? Bem, a teoria e desenvolvimento histórico posterior do marxismo, o Engels viveu um pouco mais. A gente não pode esquecer que esse trabalho é um trabalho a quatro mãos. Ele é um trabalho feito a partir do diálogo de dois amigos e companheiros de luta, mas também um diálogo que eles mantinham com outras pessoas, porque as famosas cartas que eram trocadas, né, havia toda uma ideia de discutir o mundo como ele era. E era um ponto onde houve convergência entre três forças históricas importantes, né? A filosofia alemã, o socialismo utópico com seus valores éticos da França e a economia política inglesa, né? Esses três elementos foram articulados numa visão de mundo, né, extremamente genial para aquela época, fazendo um trabalho que tinha, sim, pesquisa de campo, dezenas de comissões de inquérito. De vez em quando alguém no parlamento inglês perguntava, será que a classe operária inglesa não está sendo demasiadamente massacrada, explorada, vivendo em condições subhumanas? Então saía uma comissão de inquérito, né, que ia lá, visitava, escreviam pilhas de relatórios. Aqueles relatórios eram recebidos e geralmente eles eram arquivados sem que ninguém lesse. Muitos dos textos que o Marx leu e o Engels sobre a classe operária inglesa, as pessoas para o qual foi redigido aquilo nem se deram ao trabalho de ler. Aquilo era só usado para dizer, estamos fazendo alguma coisa. Como dizem hoje, vamos abrir uma sindicância. Né? A sindicância, você bota assim, um cego, um surdo e um mudo, né, que vão fazer a investigação de campo para não criar problema. Então, houve esse trabalho, essa pesquisa. O Marx ele era mais, escrevia mais, mas a presença do Engels está ali e não há uma divergência de ponto de vista maior entre os dois. E quando Marx morreu antes, quando ele morre, o mundo e a realidade no qual o marxismo foi criado já estava se alterando. Tá? Ele estava se alterando e, na verdade, a gente pode dizer que o marxismo vai ter influência política mesmo só em 1891, quando ele se torna a ideologia oficial do Partido Social Democrata Alemão. Tá? Até então ele era uma corrente. Ele fundaram as internacionais, onde também ele era uma corrente mais articulada, é verdade, mas ele tinha que lidar com inúmeras outras correntes, como o anarquismo e outras visões de socialismo que estavam presentes. E a primeira vez que ele se torna realmente, vamos dizer assim, uma ideologia oficial, é como ideologia oficial do Partido Social Democrata Alemão, que era um partido que se baseava
num processo de industrialização muito grande, muito avançado e muito forte que ocorreu na Alemanha, tá? Nos anos finais do século XIX e em condições de ter que fazer frente a um regime que havia sido criado pelo Bismarck, né? Ou seja, a direita alemã. Isso é uma coisa importante. Se vocês têm uma esquerda muito representativa, certamente vocês vão ter uma direita de peso equivalente ou superior do outro lado para conter. Tá? Quando não tem articulações do lado esquerdo, o lado direito às vezes nem se mobiliza muito porque as instituições dão conta de manter as estruturas de dominação. Tá? Então a Alemanha, ela na verdade, ela não foi dividida na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha está dividida desde que ela começa a industrialização mais forte. Porque esse Partido Social Democrata, ele controla sindicatos, eles têm escolas próprias para as pessoas, eles têm as suas próprias colônias de férias, é como um Estado dentro do Estado. E, vamos dizer assim, eles educam essas pessoas numa determinada perspectiva. Tá? Então eu acho muito engraçado quando no final da Segunda Guerra Mundial se disse que a implantação da Alemanha Oriental não tinha nada a ver com a tradição política alemã. A direita dizia isso, né? Se, puxa vida, não só o Marx e o Engels são alemães, mas a Alemanha esteve dividida, ela teve uma tentativa revolucionária no finzinho da Primeira Guerra, né? Na esteira disso vai vir o nazismo para impedir que continuasse e assim por diante. Bem, agora a expansão ela traz problemas. Tá? O Engels já enfrentou na sua juventude a formação de uma chamada elite operária, que depois o Lenin também vai ter que lidar com ela. Tá? Por quê? Porque há uma diferença entre o socialismo, tá? E a possibilidade em si do sindicalismo dentro do capitalismo deixado às suas próprias perspectivas. Tá? Por quê? Basicamente, à medida que fossem sendo atendidas reivindicações e a classe operária tivesse condições de vida um pouco melhor, tá? Havia efetivamente uma acomodação em relação a algumas bandeiras de luta. Também é trazido o nacionalismo, tá? Porque a classe operária ela tendia a ter uma organização que se referia a um modelo internacional e a uma solidariedade internacional, porque lá o manifesto termina proletária do mundo, todo mundo univos. E os governos eles vão correr para fazer uma educação pública também, gratuita. A igreja vai sendo retirada do sistema educacional e nas escolas oficiais vai se começar a ensinar o patriotismo, ser um bom alemão, etc., defender o Estado, e se passar a concepção de que quanto mais o país crescer, melhor vai ser para os patrões e para os empregados. E, inclusive, quando eles começam a conquistar colônias no mundo, uma parte desse mundo começa a achar, não, mas com os recursos que vêm desses outros continentes, a nossa economia vai ficar melhor ainda, ou somos nós ou é a Inglaterra. Então, isso aí foi levando a uma determinada criação de um determinado grupo que liderava as forças políticas, que era uma elite operária. E cada realidade provoca cada realidade prática traz a sua forma de pensamento específica. Então, essas correntes elas vão começar a trazer uma ideia de uma série de polêmicas e debates dentro do marxismo, dizendo o seguinte: o mundo está mudando, tá? Não tem mais sentido ter aquelas teses que o Marx desenhou lá em meados do século XIX, porque agora a vida da classe operária está melhorando. Bom, acontece alguns problemas. O primeiro problema é aquele que se chama imperialismo e a chegada do capitalismo na periferia.
E aí tem um elemento extremamente importante que é o seguinte: o que foi visto na Inglaterra no meio do século XIX era uma industrialização acelerada, onde o camponês estava vindo para a cidade, onde o artesão estava se proletarizando, estava surgindo uma classe operária, que quer dizer um proletário, um sujeito que não tem os meios de trabalho e ele só pode vender a sua força de trabalho onde existe a possibilidade. E se nós formos ver o que acontecia nas minas na África, nas plantações para exportação na Ásia e em outros lugares, era exatamente a destruição do artesanato local e a migração campo-cidade e a transformação dessa população numa espécie de jornaleiros, como eram os primeiros lá na Inglaterra. Os caras que trabalham ganhavam por dia de trabalho, tá? E que eram chamados de uma determinada maneira. Isso aí ia se dando no mundo à medida onde o capitalismo entrava. É um movimento desigual e combinado. Ou seja, o capitalismo ele não se apresenta igual em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Ele tem fases, tem países onde ele já está mais maduro, tem países onde ele está entrando, tem países onde ele já está caduco, né? Então esse movimento ele vai se espraiando. E não é por nada, o Marx havia advertido que essa expansão para a periferia, né, embora ela causasse danos para as populações, para as culturas, esse avanço do capitalismo ia tirar essa sociedade das suas contradições de clã, de tribo, etc., para contradições de classe, contradições mais elevadas. E tanto é assim que as primeiras resistências dos europeus, quando chegam, é uma resistência de chefes tribais, coisa que quer voltar ao passado. Assim que eles são derrotados e todo mundo é submetido e começam a trabalhar nas plantações, nós vamos ver 20 anos depois o surgimento de movimentos contestatários que aí querem o quê? Querem a derrubada daquele sistema e a expulsão dos estrangeiros, mas não a volta dos antigos chefes tribais. Tá? Eles vão estar influenciados pela modernidade que vem junto. O imperialismo traz dentro de si o germe da sua destruição, como disse aquele historiador indiano, o Panikkar. Então, eu diria assim, muita gente quis dizer e debater nessa época, né, aqueles austromarxismo, aquelas coisas reformistas, que não precisava mais fazer revolução, que ela não tinha mais, não ia acontecer, o que tinha que acontecer era ali na região europeia a democracia, né, que pelo voto se chegaria lá. Bom, aqui já temos um pequeno problema. O primeiro problema é que o direito de voto ele também não foi concedido. Ele foi um direito conquistado duramente. Porque o liberalismo que falava em votos, ele não era um liberalismo democrático. Ele tinha uma ideia de um voto censitário. Só podia votar quem ganhava uma renda até X, que pagava impostos, e só podia ser votado a pessoa que estava ainda acima dessa condição. Tá? E o que se fez ao longo do tempo foi para que todos os homens votassem, analfabetos ou não, ricos ou não, e depois na esteira a luta se ampliou para as mulheres. E esse movimento ele foi um movimento difícil de ser vencido, então não se pode dizer que isso aí foi dado, ofertado, e que isso aí seria um fim em si. Isso é um meio, era apenas um meio, porque havia uma série de mecanismos de frear a possibilidade de ações políticas. Outro problema que acontecia é que esse marxismo alemão, ele se espalha e ele vai influenciando outros. Então, nos partidos germânicos, os países germânicos, o partido sempre chamava Partido Social Democrata. Nos países latinos chamava-se Partido Socialista, o Partido Socialista italiano, o Socialista francês, espanhol, português, e nos germânicos se chamava Partido Social Democrata. Na Inglaterra se chamava Partido Trabalhista, mas atenção, o Partido Trabalhista nunca foi dominado por tendências marxistas. O sindicalismo inglês ele é mais velho, ele se forjou
e teve uma influência liberal muito forte, né? E o marxismo sempre foi uma corrente minoritária dentro do movimento. Tá? Então não é de surpreender que os trabalhistas no governo na Inglaterra muitas vezes sejam impossíveis de se saber, mas não eram os trabalhistas que estavam no poder agora. São os trabalhistas, mas fazem a mesma coisa que os outros. Tá? Historicamente, só houve um momento de ruptura com algumas políticas sociais, mas desde que veio a Guerra Fria, eles fazem questão de mostrar que não são de esquerda, que são confiáveis, pode votar neles, tá? Porque vai fazer um pacto com os sindicatos e vai governar. Mas há um caso mais excepcional, que é o seguinte: a Europa ela era dominada, ainda na parte mais atrasada, por impérios, como o Império Russo, Império de várias nacionalidades, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco. E na Rússia se formou um partido, né, Partido Operário Social Democrata Russo, junto com outros partidos de esquerda. Esse partido tinha um foco muito grande no Partido Alemão, e esse grupo relativamente pequeno, ele leu muito, ele traduziu muito, ele discutiu muito. Como é inevitável, ele chegou a ter um racha com uma ala mais moderada, que se chamou Menshevik, tá? E esse grupo apenas divergiu no seguinte, né? Vocês na Europa Ocidental podem fazer eleição, porque vocês podem sair na rua, desfraldar bandeiras, etc, etc. Nós, se sairmos na rua aqui, nós seremos metralhados pelas forças do czar. Tá? Então, na Rússia, nós não temos um outro modelo, né? Aqui a questão é tomar o poder. Então, esse grupo ele evolui em função das realidades que ele tinha naquele país, e ele vai acabar, vamos dizer assim, sendo surpreendido, quando ainda era muito jovem, pela Revolução de 1905, que é uma revolução espontânea, e eles participaram daquilo, mas como um entre outros. Tá? Não havia uma liderança, existia uma situação, mas não havia uma liderança, e eles fizeram uma análise das duas últimas grandes tentativas do proletariado de tomar o poder, que havia sido a Comuna de Paris, em 1871, durante uma guerra perdida, e a Revolução de 1905, durante uma guerra perdida. Tá? Então, eles observaram fizeram uma reflexão sobre essas derrotas, e é uma coisa importante da vida, são as derrotas. Tá? Quando a gente ganha, a gente se acha o bom, se acha forte e baixa a guarda. Tá? Quando a gente leva umas e é derrotado, a gente tem que se refazer. O que eu fiz de errado? O que eu não entendi? O que está mal? E aí tu te prepara melhor. E o que eles perceberam é o seguinte: para ter uma revolução na Rússia, evidentemente que tinha operários lá. A Rússia era um país muito atrasado, mas ela tinha uma ponta, principalmente politicamente, ainda na agricultura uma parte, mas ela tinha uma ponta de indústria que estava crescendo muito, tá? E que estava fazendo esse regime entrar em contradição com a realidade. E os militantes observaram o seguinte: para fazer uma revolução aqui precisa três condições. Nós precisamos que os operários e os camponeses estejam aliados. É necessário que haja um conflito e uma divisão de forças no campo inimigo, tá? E que essa revolução daqui seja acompanhada por uma revolução num país mais avançado que possa se juntar conosco. O sonho deles era a Alemanha. Tá? E de fato, vamos dizer assim, esse grupo, essa nova geração que está lá na Rússia, tá? Parte deles está dentro da Rússia sempre. Outros ficaram transitando pela Europa Ocidental, exilados. Alguns iam para a Sibéria. Tá? Tem dois